no episódio específico de ontem, havia não sei se um consenso, mas pelo menos uma tendência, antes daquela lambança da véspera com violência da Polícia Legislativa e tudo mais, de dar alguns recados com essas cassações, né? Então, de um lado, a parte do centrão, né, da direita e da direita mais radical do Congresso, queria muito caçar Glauber Braga, tanto pela questão de ele ter sido muito vocal na questão das emendas, mas também pelo episódio em si, que é o motivador, né, do pedido de cassação. E havia uma outra parte minoritária, mas ainda assim com alguma força, e até o próprio Hugo Motta com o desejo de dar um recado à sociedade de que, olha, vamos punir pelo menos um dos deputados bolsonaristas para mostrar que a gente está de olho, sim, nas demandas, que a gente é imparcial, né? Pelo menos tentar fazer parecer que é imparcial com uma cassação de cada lado, certo? E que o que motivou essa virada de clima dentro da casa foi, primeiro, a truculência com que o Hugo Motta conduziu o episódio ali do Glauber Braga, da resistência dele, e segundo, o fato de que havia descontentamentos variados com a conduta dele, no sentido de articular as votações, de combinar o jogo. Então, da parte do Planalto, que já havia dito que não ia interferir na questão da cassação do Glauber, foi porque o Hugo Motta teria se encontrado com a ministra Gleisi Hoffmann no dia em que pautou o PL da dosimetria e não mencionou para ela que pautaria esse PL, e aí o Planalto ficou fulo da vida porque se sentiu mais do que traído, né? Não foi sequer avisado de que ia acontecer, né? E no caso do Centrão e dos partidos da direita, porque disseram coisas semelhantes. Olha, ele está tocando a pauta sem nos comunicar, com um desapego aos comunicados e aos acordos, assim, que não é natural, que não é o esperado, pelo menos não desde alguns... Acho que nunca foi, né? Mas, assim, de uns anos para cá... O Arthur Lira, por exemplo, só para pegar um único exemplo, que é o padrinho político do Hugo Motta e que, em tese, então, seria uma espécie de modelo, né, de condução ali das articulações. O Arthur Lira, mal ou bem, transformou o plenário, reduziu o plenário ao colegiado de líderes, certo? Diminuiu as comissões, diminuiu as lideranças mais individuais ali e transformou todo o processo legislativo num grande acordo de reuniões de líderes uma a uma, né? E pelo menos essa é a percepção que eu tenho acompanhando o noticiário da época em que ele comandava a Câmara. O Hugo Motta aparentemente vem rompendo com esse precedente e causando descontentamento generalizado, tanto por não fazer as entregas que havia prometido, porque faz entregas opostas para os lados opostos da Câmara, quanto por sequer combinar o jogo, combinar a pauta. Então, eu queria te propor aqui essa provocação para ver se você concorda ou não, porque a tua primeira fala foi em outro sentido. Tá, eu acho que é uma provocação bem interessante, assim, um desafio intelectual bem bacana. Vamos lá. Eu nem acho que que a minha posição vai ser uma discordância. Eu creio que a gente tem referenciais diferentes. Eu creio que esses olhares que você trouxe estão muito baseados em um referencial daquilo que é a conjuntura momento a momento. Eu ia me arriscar a falar frame, mas talvez fosse errado ou de difícil compreensão, mas assim, a conjuntura de momento a momento e o procedimento momento a momento. E eu acho que faz sentido dizer, o Motta não combinou o jogo, ou o Motta não fez um diálogo XYZ com alguém que teoricamente ele deveria fazer.
o meu olhar parte de outro referencial. O meu olhar tá mirando a estrutura do processo de tomada de decisão da Câmara ao longo dos últimos anos. E aqui eu creio que quando a gente olha a estrutura, tem uma diferença muito robusta entre a dinâmica que o presidente Mota tenta implementar e a dinâmica que era implementada pelo presidente Lira. E aí eu vou explicar. O presidente Arthur Lira tinha uma dinâmica que era, ele esvaziou os processos das comissões parlamentares e jogou tudo dentro daquilo que ele chamava de grupo de trabalho. Então, todo tema que era importante, ele escolhia, pinçava alguém que era da confiança dele, e esse alguém fazia a gestão desse grupo de trabalho, tinha um resultado desse grupo de trabalho que muitas das vezes já saía ali da consultoria técnica da Câmara dos Deputados por encomenda do presidente Arthur Lira, isso ia direto para o plenário e aí ele se aprovava e você tinha um ritmo de votação, pelo menos dos grandes temas, tá? Com algumas vitórias e algumas derrotas. Acho que uma grande vitória foi a discussão da reforma tributária, uma grande derrota foi tentar colocar alguma racionalidade naquilo que envolvia os marcadores do mercado das grandes corporações de internet. Então, você tinha essa dinâmica. E ela se amparava conjunturalmente nesse diálogo com o colégio de líderes, que foi muito bem pontuado por você. Qual é o... E travou. No momento, várias lideranças diziam, mas o Lira não combina o jogo. É tudo só na vontade do Lira. É tudo só do jeito dele. A ponto de que, vou usar aqui um exemplo para deixar muito material, a reflexão, nos grupinhos de WhatsApp em que estão os assessores, aí você tinha as figurinhas como regimento interno do Lira, trator Lira, funcionava tudo na dinâmica dele, entendeu? Que é o mesmo processo de desgaste estruturalmente que o Rodrigo Maia passou no fim da sua gestão. O Rodrigo não combina com ninguém, faz tudo do jeito dele, tarará. Aí a gente tem o Hugo Mota. O Hugo Mota chega e diz, não, gente, eu vou pacificar o legislativo. Eu vou retornar o trâmite tradicional das emendas constitucionais nas duas casas, eu vou estabilizar a relação com a Alcolumbre, vai ficar tudo maneiro do ponto de vista interlegislativo. E aí ele faz isso, o Senado volta para o jogo, está mais equilibrado. E dentro de casa ele diz, olha, eu não vou só ouvir os líderes, mas eu vou dar espaço para a reabertura das comissões. À medida que ele faz isso, você tem dois problemas. Na comissão, quem controla é quem está na comissão. Então, o nível de resultado de produtividade já muda. E aí você tem um outro imbróglio que é, passando pelas comissões para chegar no plenário, não necessariamente você tem controle do texto final. E aí, esse me parece ser um problema que afeta muito o governo por duas características que também são estruturais do governo. A primeira, que não necessariamente tem a ver com o governo Lula, que é da Dilma para cá, todo executivo é muito fraco. E esse é um executivo fraco. Você pode gostar do Lula, você pode não gostar. E aí é uma frase que um cliente me disse dia desses, né? Diante da realidade, a nossa opinião não tem relevância alguma. Então, o dado o governo é fraco. Não é minha opinião, o governo é fraco. É fraco e é mal articulado, né? E o outro elemento daí derivado é que o Mota, para conseguir fazer esse processo de, na cabeça dele, de reestruturação das relações do legislativo com as duas casas e dentro da casa, ele prometeu tudo para todo mundo. De emenda parlamentar, a anistia, a cassação, a dosimetria, ele prometeu tudo para todo mundo. E aí vem, gente, na vida e na política você não entrega tudo para todo mundo. E à medida que não se entrega tudo para todo mundo e ele quer ter uma posição de independência, vamos lembrar, não, você não estava aqui, estávamos eu e a Luísa na minha última participação 15 dias atrás, e aí a gente discutiu que o Mota tinha rompido com o governo e com a oposição e estava fechado no núcleo de 270. Isso quer dizer, porque ele quer se provar independente. Para se provar independente, ele tem que dar uma no prego, uma na ferradura, né? É uma proposição, uma para o governo. Agora, se o governo e a oposição batem cabeça na hora de defenderem os próprios interesses, aí é um outro elemento conjuntural. Mas, então, assim, as coisas estão tão dinâmicas, Flávia, que é possível a gente afirmar que não tem olhar errado. Se você olhar sobre a conjuntura, você vai encontrar elementos de validação, e se você olhar sobre a estrutura, você vai encontrar elementos de validação. O ponto é, eles se encontram aonde?
ele se encontra em um processo de contínua degradação da crença popular na capacidade das instituições de darem respostas aos problemas. E esse me parece que é o grande risco para o Hugo Motta como ator individual. Porque no fim a fatura vai ser dele, porque são 513 deputados, a galera se esconde, dilui, o eleitor não lembra, mas do Motta o eleitor pode lembrar. Então, e aí é onde o próprio governo complica a vida dele. Lu, antes de você retomar daí, deixa eu só desafiar questionar mesmo um fato que você trouxe, Criomar, porque isso é uma coisa que eu não estou mais na cobertura aí do Congresso, né? Não estou mais tão presente em Brasília, e você falou assim que ele recuperou o trâmite das comissões, mas o que eu tenho ouvido de fontes minhas em Brasília, governistas, e portanto pode ser que venham com um viés específico, por isso que é tão importante a gente ter analistas como você, para equilibrar aqui, é justamente que as comissões seguem muito inativas, muito ineficientes, muito, na verdade não é ineficientes, é pouco acionadas. Produtivas. Isso. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.